Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à Rede LFG de Ensino. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês na nossa Semana Jurídica. Me apresentando, para quem não me conhece, meu nome é Renato Montan, sou professor de Processo Civil aqui da Rede LFG e com muito prazer eu passo para vocês hoje, talvez uma das aulas mais interessantes dessa Semana Jurídica, porque nós estamos falando de um tema que, apesar de novo, ainda é novo e talvez daqui mais 10, 15 anos ele continue novo, apesar de soar tão requentado, às vezes na doutrina, às vezes na jurisprudência e às vezes na prática. É um prazer estar aqui com vocês essa Semana Jurídica e o objetivo dela vai ser para nós tratarmos de dois assuntos importantes. Primeiro, eu vou querer apresentar para vocês um novo professor de Processo Civil da Rede, meu amigo Edilson Vitorelli, e também para a gente falar um pouquinho sobre um tema extremamente sensível ao novo Código de Processo Civil, que são os recursos. Na verdade, a mudança dos recursos no sistema processual brasileiro, ela foi talvez um dos maiores debates que nós tivemos junto com os novos temas que foram empreendidos, como a sistematização da tutela provisória, a inserção da tutela de evidência, como a institucionalização, se é assim que a gente pode falar, do sistema de precedentes, como a ampliação do negócio jurídico processual, como os procedimentos especiais que foram, de certa maneira, alterados. De qualquer maneira, essas alterações todas, elas defluem num ponto muito sensível e, para quem não é do direito, talvez a maior modificação seja no plano dos recursos. É comum nós ouvirmos na comunidade não jurídica, é comum a gente ouvir de pessoas em comentários, em debates televisivos, que os processos demoram demais. E essa burocracia ela não decorre exclusivamente de um tempo patológico do processo em decorrência do excesso de processos que nós temos no Brasil ou propriamente pelo fato de que o processo existe um procedimento natural, mas especialmente pela existência de recursos. Há quem defenda a total, o extermínio do sistema recursal brasileiro e, ciente disso, o Código de Processo Civil, durante os 5 anos de maturação, desde o seu período embrionário em 2010 até 2015, quando o Código realmente entrou em vigor, muito se discutiu e muito se alterou sobre os recursos. Nós quase tivemos no nosso Código apelação por instrumento. Nós abolimos o agravo retido. Nós promovemos os embargos infringentes, que eram um recurso, agora viraram um cover, uma técnica de julgamento. E tudo isso foi fruto de uma evolução não só histórica, mas também de uma opção doutrinária. É importante que se entenda isso. Eu, particularmente, tenho uma visão sobre a estrutura de processo. Eu tenho muito medo de criação processual, apesar de eu ter achado o código muito bom no âmbito geral, mas eu tenho muito medo da alteração processual por um motivo simples. Nós nunca sabemos se uma alteração de processo vai dar certo. Uma montadora ela pode planejar um carro por anos. Esse carro pode ir para o mercado e precisar de um recall. Então é diferente, por exemplo, do direito civil. Agnes Heller falava que o direito era fruto de uma autodomesticação cerebral. Então o direito material, a gente muito mais olha para o que a sociedade pratica e nós criamos regras de direito material. Haja vista que o direito civil, pelo menos quando o Código Civil entrou em vigor, ele teve muito menos impacto e muito menos discussões doutrinárias do que o Código de Processo Civil hoje. Somado ao fato, e o Edilson acho que vai poder confirmar isso comigo, o Código Civil, quando ele entrou em vigor, nós ampliamos o número de civilistas. Na minha época, enfim, sou formado antes de 2002, eu lembro que a gente tinha 5 grandes civilistas, Caio Mário, Orlando Gomes, Silvio Rodrigues, Washington de Barros e Maria Helena. Depois teve aquele efeito Gremlin, porque multiplicaram-se o número de civilistas no Brasil. Então o novo Código Civil trouxe uma ode aí de novos civilistas. E o processo civil já era um litisconsórcio multitudinário. Já tinha muitos processualistas e o novo código ele trouxe para nós novos processualistas, mais gente discutindo o processo, que por um lado é muito bom, porque o debate é a enzima para que a gente possa desenvolver um bom código, mas por um outro lado é ruim, porque há uma dispersão doutrinária, uma dispersão de posicionamentos hoje. Então nós esperamos, sinceramente, que o código
E com esse 1 ano que nós vamos fazer de código agora, com esse aniversário do código, eu espero de verdade que o código consiga fazer com que a teoria e a prática sejam harmonizados. Quando você cria um código, você tem que conversar com a organização judiciária, você tem que conversar com a prática forense. E isso nem sempre é possível. Mas eu queria introduzir essa conversa com vocês, convidando meu amigo aqui, já apresentando a vocês, o professor Edilson Vitorelli. O professor Edilson Vitorelli, ele é procurador da República, ele é mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele é doutor pela Universidade Federal do Paraná, já é professor convidado em uma série de faculdades estrangeiras, tem obras produzidas aqui, textos produzidos no exterior. Ele é um grande processualista e um grande amigo. Então, assim, seja bem-vindo à Rede LFG, Edilson. Espero que você satisfatoriamente entre na nossa família. E o Edilson vai dividir muitas turmas de processo, vocês vão assistir muito o Edilson aí pelas telas. E Edilson, eu queria te fazer uma primeira pergunta, quase uma provocação. O que você achou do sistema recursal? Você acha que essa promessa de diminuir o número de recursos, diminuiu, não diminuiu? O que você achou em relação a um panorama geral do sistema recursal brasileiro? Muito bem. Bom, professor Montanz, muitíssimo obrigado pela gentilíssima apresentação. É um prazer estar aqui com você, dividindo essas aulas de Direito Processual Civil aqui na Rede LFG, com o professor Fred Didier, nosso guru máximo aqui do processo civil no LFG, e com vocês aí, meus amigos, meus colegas, que vão nos acompanhar aqui pelas telas do LFG nesses próximos meses que se seguirão ao início do nosso curso. Eu espero que vocês estejam gostando da Semana Jurídica. É um momento que a gente tem para tratar os temas com um pouco mais de liberdade, com um pouco mais de espírito de crítica e de aprofundamento. Os programas, você sabe, você que está estudando para concurso, estão cada vez maiores. Então lá na aula, né, Montanz, a gente está sempre ali com o chicote na mão, fazendo você estudar mais e mais e mais e mais temas e mais jurisprudência e mais posições. Como Montanz disse, com uma grande dispersão. Agora nós temos 4, 5, 6 correntes, gente escrevendo sobre 11 problemas, 12 problemas sobre qualquer assunto, e aqui a gente ainda tem um espaço para discutir com você, para debater um pouco mais de questões mais gerais, questões mais estruturais do nosso sistema. Sobre essa primeira questão, eu acho que o primeiro ponto a se enfatizar foi algo que a professora Ada Pellegrini Grinover disse publicamente nas últimas jornadas de Direito Processual do IBDP. A professora Ada disse o seguinte: o grande problema do processo civil no Brasil não é propriamente a falta de pesquisa empírica, é a falta de uso dos dados que são produzidos sob pesquisa empírica. Processo civil não é uma questão filosófica. A disciplina do processo civil não é filosofia. O processualista existe para resolver problemas. E o único jeito de se resolver problemas é conhecer os problemas que existem. E você só conhece os problemas que existem no dia a dia, indo, conhecendo a prática, trabalhando com ela. Não tem como você teorizar processo civil no espaço, como você fazer processo comparado, puro. Como o professor Montanz mencionou, boa parte do meu doutorado foi feita no exterior. E uma das maiores coisas que a gente percebe é que não dá para transplantar nada puramente. O sistema processual tem uma impressão digital. Cada sistema tem a sua e a gente precisa conhecer a nossa. O sistema brasileiro não é diferente, ele tem as suas próprias peculiaridades. E o sistema recursal brasileiro sempre foi muito peculiar, e a gente volta e meia ouve, tanto de técnicos quanto do cidadão comum, que é o cliente desse sistema processual, que o Brasil tem muito recurso. O Brasil tem muito recurso, que se há um excesso de recursos no Brasil. E aí a pergunta é, tá bom, o Brasil tem muito recurso, com qual que você quer que acabe? Você quer que acabe com a apelação? Você quer que acabe com o agravo? Você quer que acabe com o recurso especial extraordinário? E aí que mora o problema, né? É quando você vai resolver com o que você vai acabar. Porque esses truísmos de dizer, tá, tem muito recurso, vamos acabar com o recurso, que vai ser muito bom, isso é muito fácil. O problema é saber que recurso você vai acabar, de que jeito que vai acabar, qual que vai acabar. Eu tenho dito o seguinte:
O código não fez isso, então o código não sabe, e ninguém que estudou sabe isso, que recursos seriam úteis ou inúteis, ou mais úteis ou menos úteis. Para você saber que recurso é inútil, você teria primeiro que ter uma estatística de provimento. O recurso é útil quando ele é provido. Se estatisticamente 90% das apelações forem improvidas, quer dizer, se 90% das sentenças dos juízes forem mantidas, é sinal que nós não precisamos de apelação, porque os juízes estão, de modo geral, decidindo corretamente. Se esse percentual for menor, aí sim a apelação vai ser um recurso útil, interessante. Os agravos, a mesma coisa. É fato que poucos sistemas no mundo têm a premissa que o Brasil tem, que é tudo é recorrível. Num momento ou no outro, você pode recorrer de tudo. Pode ser que não seja agora, pode ser que você tenha que esperar um pouquinho, esperar a apelação, mas mais dia, menos dia, tudo é recorrível, né? E isso é uma premissa que gera custo, claro. O sistema, para funcionar, então, se todas as decisões de um juiz são recorríveis para o tribunal, seja mediante agravo de instrumento, seja mediante apelação, todas as decisões serão recorríveis. Então você precisa ter tribunais de um porte grande o bastante para lidar com esse volume de processos que vão chegar nesses tribunais. Isso gera tribunais como o nosso Tribunal de São Paulo, que é o maior tribunal do mundo, com um número de desembargadores exponencial. Os desembargadores nem se conhecem, né? Não tem nenhum evento que você consiga reunir todo aquele povo. Então, é muito complicado. Você precisa ter um auditório para fazer uma plenária do TJ de São Paulo. Isso é muito complicado, não é assim que a maioria dos países funciona. E o código, não sabendo exatamente que recursos eram úteis, optou por manter as coisas mais ou menos como estavam. Naquele medo de fazer uma bobagem, o código diz, bom, então, vamos fazer assim, a gente mexe um pouquinho aqui, a gente mexe um pouquinho ali, mas no grosso a gente deixa mais ou menos tudo como está. Então, como você mencionou aí na abertura, acabou o agravo retido, que não muda nada. O agravo retido já não era julgado mesmo, ele ficava lá no processo para ser julgado junto com a apelação. Na verdade, não é que acabou, ele é dispensado. Aquelas questões que eram objeto de agravo retido vão ser suscitadas na apelação e vão ser apreciadas do mesmo jeito pelo tribunal na apelação como eram quando havia agravo de instrumento. Então, o ganho quanto a isso é muito pequeno. E o famoso cover dos embargos infringentes, né? Eu tenho dito aos meus alunos que os embargos infringentes são como o exterminador do futuro. Ele apanha, 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 mas no fim ele vence, é como Rocky, né? Ele vai vencer no final das contas. E ele venceu. Aí no final agora os embargos infringentes são um recurso tão bom que você não precisa nem fazer. Você fica sentado na cadeira e ele faz para você. O tribunal faz ele para você. Olha que beleza. Eu lembro, eu estava acho que na faculdade. E eu lembro que eu li um texto, acho que do professor Carlos Alberto Carmona, numa coletânea dessas de recursos. E eu lembro que ele falou tão mal dos embargos infringentes, e era uma tendência as pessoas falarem mal dos embargos infringentes. E eu falei o seguinte, eu odeio os embargos infringentes. Eu acho que eu assumi esse ódio também. E eu sempre em aula, tomado talvez pela doutrina, comecei a falar que os embargos eram uma apelação de segunda fase, que era um recurso desnecessário, que a divergência fazia parte do colegiado. E aí o Barbosa Moreira falou o seguinte, por que você não se faz uma estatística? E aí se fez uma estatística. E aí o motivo pelo qual os embargos continuam no código sob um outro formato. De todos, porque até então a gente achava que os embargos eram o câncer do universo. Eles atravancavam o Poder Judiciário. De todos os recursos julgados no Poder Judiciário, 1% eram os embargos infringentes. E de todos os embargos julgados no Brasil, metade era dado provimento. Então eles funcionavam. Então, ao invés de criar essas leis para tirar os embargos do código, eles criaram um sistema justamente para inserir. Hoje cabe embargos para muito mais situações, porque antigamente eu falei que a próxima reforma caberiam embargos para habeas corpus em processo civil. É isso aí, exatamente. Então, como a gente passa a ter um sistema que
se tenta, né, se embasar em precedentes, e esse é um assunto que nós discutiremos muito aqui ao longo do nosso semestre, a história, a ideia dos precedentes e como essa questão dos precedentes obrigatórios vai se estabelecer no Brasil. Como a gente tem um sistema preocupado com isso, é importante que os tribunais discutam as questões, é importante que os tribunais debatam, é importante que os tribunais sejam coerentes consigo próprios. E essa história de a turma 1 pensa de um jeito, a turma 2 pensa de outro jeito, a turma 3 pensa de outro jeito, é um problema. É um problema que vai ter que ser tratado. E o Código tenta tratar isso a partir dos embargos infringentes, ou dessa técnica agora de uniformização de posicionamentos nos tribunais, técnica de ampliação de julgamento, como a doutrina vem chamando, que é uma questão interessante, que tem o seu papel no sistema. Agora, o sistema brasileiro, realmente nós temos uma visão da ideia de duplo grau de jurisdição, que é uma visão muito mais rigorosa que a de vários outros sistemas, independentemente de posicionamentos doutrinários. Analisando o código, tudo que um juiz de primeiro grau faz é recorrível, num momento ou em outro. Ou será recorrível por agravo de instrumento, que também é um recurso que foi modificado, ou será recorrível no futuro por intermédio de apelação. E essa apelação vai trazer todas as questões de volta para o tribunal para debater tudo de novo. E aí, Montanz, eu tenho um caso curioso sobre essa história. Eu estava comentando um pouco antes de ser procurador da República, fui juiz federal. E quando eu deixei de ser juiz federal, vários colegas meus de concurso, sacanas, o pessoal gosta de sacanear os outros, né? Vários colegas meus de concurso viraram para mim e falaram: mas Edilson, você vai deixar de ser juiz para ser bandeirinha? Você vai ficar lá só dando parecer, sendo um simples palpiteiro do processo? E aí o que eu respondia para eles, que eram juízes federais substitutos, era o seguinte: meu caro, você é um mero parecerista. A decisão que vale é a do tribunal. Sua sentença nada mais é que um parecer para o tribunal, porque afinal de contas, qualquer sentença é recorrível e, na Justiça Federal, a baixo custo. Porque aqui na Justiça Estadual, pelo menos aqui em São Paulo, onde nós estamos, o custo da apelação ainda é significativo, dependendo do valor da causa. Na Justiça Federal, além de tudo, onde estão lá os meus queridos colegas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ainda é barato recorrer, é bem barato, as custas federais são bem baratas, elas são fixas, não tem percentual, então só não recorre quem não quer, só se o sujeito realmente for muito desidioso para não recorrer. Então, hoje o nosso sistema faz isso. A sentença em primeiro grau vale muito pouco e a gente precisa para quase tudo de uma confirmação pelo tribunal. Se isso é bom ou ruim, é uma coisa que a gente pode discutir. Se a gente deveria dar mais liberdade ao juiz, dar mais autonomia ao juiz e dizer, olha, por exemplo, decisões interlocutórias não são recorríveis. Ponto. Tudo é recorrível na sentença. Vamos assumir o risco, vamos dizer, olha, é isso que a gente pode entregar como uma jurisdição razoável, oportuna, etc. Agravos estão atravancando os tribunais, então não é recorrível mais. O que o juiz der, nós vamos infelizmente ter que assumir o custo. E uma questão que nós processualistas temos pouca visão, e que Dworkin escreveu, eu vejo que Dworkin nem é processualista, nem era processualista, Dworkin escreveu sobre isso. Nenhum sistema processual é perfeito. Todo sistema erra. Por mais graus que ele tenha, por mais instâncias, por mais recursos, nada é garantia contra o erro. Não existe uma garantia universal de um sistema que, se você fizer 12 recursos, tudo vai dar certo. No final, a decisão será correta. Você pode ter 30 recursos e mesmo assim a decisão ser errada. Então, essa discussão precisa ser feita sob o prisma de que riscos nós estamos dispostos a assumir enquanto jurisdição, enquanto Estado brasileiro. Nós queremos tribunais que julguem tudo, nós queremos e que demorem e que custem caro, nós queremos tribunais que julguem menos e queremos correr o risco de más decisões dos juízes em primeiro grau que não sejam passíveis de recurso. No fim, eu acho que a gente está tentando ainda querer o melhor dos dois mundos, né? A gente continua achando que é possível ter tudo em todas as situações, ter todos os recursos possíveis com
sem que isso implique nenhum problema para o sistema. E hoje a gente sabe, os relatórios do CNJ estão aí, mostrando que isso implica problemas para o sistema. Né? Nos foi prometido que os processos iam reduzir em 80%, não é isso? Eu tenho esse vídeo do YouTube feito download no meu computador, porque eu achei que eles iam retirar. E de onde veio esse número 80%? Pois é, essa é uma boa pergunta. Por que não foi 79 ou 83, né? Eu sei que o dia que eu vi isso, eu fui no YouTube rapidinho, fiz o download dessa entrevista e falei, essa aqui eu vou guardar, porque já posteridade, né? Já alguém vai tirar isso do ar, vai dizer, não, ninguém nunca disse isso. E se você estiver aí num estado que, como São Paulo, agora está implementando o processo eletrônico, cuidado, porque você ainda pode ser vítima de uma propaganda enganosa. Alguém ainda pode te dizer daqui uns anos, tá vendo? Olha como o processo agora é mais rápido do que era 5 anos atrás. O processo eletrônico, sim, agiliza muito o processo. E como esses dois fenômenos estão acontecendo ao mesmo tempo, vários estados e várias regiões da Justiça Federal estão implementando o processo eletrônico ao mesmo tempo em que implementam o CPC, então nós temos uma concomitância de fenômenos que no futuro alguém pode querer roubar a causa e dizer, não, foi o CPC. E a gente que está estudando o código está vendo que o código não tem nenhum milagre ali, o código não vai fazer milagre nenhum. Eu uma vez, uma pessoa, um vendedor de uma loja, que eu estava lá comprando terno, e ele me falou, eu vi na televisão esse negócio de novo CPC e tal, o que vai melhorar para mim? Eu olhei para ele e disse, nada. Nada. Não vai melhorar para você, jurisdicionado, usuário do serviço? Nada, vai mudar para nós, que somos operadores, nós vamos ter que estudar, nós vamos ter que entender esse sistema, vamos ter que operar diferente esse sistema. Para o jurisdicionado, vai mudar muito pouco. E o próprio sistema, Edilson, se você parar para pensar, é como se reformar uma casa. Você vai mexer no banheiro, você gera um vazamento no quarto. Você vê, por exemplo, o código ele já passou de forma direta por 1 ou 2 reformas, né? Agora a suspensão do processo, tivemos aí o recall do Gilmar Mendes, da Lei 13.256, fora o Estatuto do Deficiente, a Lei de Mediação, que foram leis que sobrevieram ao Código, ou que entraram em vigor depois do Código e que, evidentemente, dão novas nuances ao CPC. Mas esse recall que o CPC teve, que é a Lei 13.256, né? Enfim, depois de 5 anos de discussão de processo, se entendeu que os recursos especial e extraordinário deviam ter juízo bipartido e que a admissibilidade não fosse feita pelos tribunais superiores. Para vocês verem, e aqui eu já quero dar uma impressão sobre esse ponto, vejam, o que se estava discutindo e a grande, que aí no final veio a reboque uma série de outras mudanças, como o artigo 12, lá da preferência dos processos, dos julgamentos, mas percebam a questão. O que se estava discutindo era saber se faria admissibilidade no STF ou nos tribunais regionais. O que, na minha concepção, é uma mera questão de logística. Ou seja, eu poderia instituir um núcleo do STF nos tribunais regionais para que eles façam a própria admissibilidade como órgão do STF. Isso, para mim, não seria um empecilho. Que fosse um empecilho. O que se queria, na verdade, e essa, na verdade, foi a causa da mudança, é fazer um filtro. Só para que vocês fiquem inteirados em relação a isso, historicamente o Brasil sempre estruturou de maneira homogênea um juízo bipartido. À exceção do agravo de instrumento, os recursos sempre tiveram o exame de admissibilidade perante o órgão que profere a decisão e o exame de mérito perante um órgão em regra superior. Hoje o nosso sistema é esquizofrênico, a gente tem alguns recursos que a admissibilidade é feita pelo próprio órgão, outros não, mas o recurso especial e extraordinário seguiria a mesma linha da apelação. Os tribunais regionais seriam receptores do recurso, mas sem admissibilidade remeteriam aos tribunais superiores, a quem competiria fazer o juízo de admissibilidade. Isso foi alterado, e a grande questão é a seguinte: foi feito um estudo estatístico, se eu não me engano, em 2013 ou 2014, e 75% dos processos que chegam ao STJ, 75%, são agravo de admissão de recurso especial inadmitido na origem. Então não adianta nada eu filtrar o recurso especial na origem,
porque ele sobe por agravo de admissão. Então não adianta nada eu impedir a subida de um recurso que de alguma maneira ele vai subir. Então o sistema recursal brasileiro ainda não consegue compreender essa nuance de que o sistema talvez não funcione dessa maneira. Eu particularmente também não sei como é que a gente poderia diminuir o sistema recursal. Eu acho que uma boa novidade que se trouxe é a questão dos honorários. Acho que duas boas mudanças que o CPC trouxe para, vamos dizer assim, inibir a interposição de recurso são os honorários recursais, os honorários advocatícios no plano recursal, e algo que de certa maneira já existia, mas agora vem consignado de maneira expressa, que é a inadmissão do recurso por ausência de dialeticidade, que é o artigo 932, inciso 3. Ou seja, o advogado que faz o Ctrl+C, Ctrl+V, pega a petição inicial que ele perdeu, devolve para apelação ou faz a contestação, hoje o relator pode monocraticamente inadmitir o recurso. Alguém fala, isso é um absurdo, isso ofende o duplo grau. Aí nós temos que reanalisar o duplo grau, porque a questão já não é mais o duplo grau. A questão é o sistema processual brasileiro tem que ser coerente. Eu posso hoje decretar revelia de uma contestação não bem fundamentada. Quem não cumpre o ônus da impugnação específica é revel. Quem não se defende é revel. Quem se defende mal também é revel. Quem não recorre não tem recurso. Quem recorre mal também perde o direito de ter o recurso. Agora, eu queria entrar num outro assunto que a gente começou a conversar no almoço hoje. E a questão é a seguinte, Edilson. Hoje, a gente não teve a mudança apenas no sistema recursal, mas também no plano decisório. A sentença, nós temos hoje uma nova definição, na minha concepção, melhor do que o regime anterior. Sem dúvida. E nós temos uma definição também de interlocutória muito mais acadêmica do que propriamente jurídica. Porque ninguém queria falar que cabe decisão interlocutória contra a decisão incidente. Então quiseram dizer que decisão interlocutória é uma não sentença. Sem prejuízo disso, nós temos no sistema processual brasileiro 3 artigos que regulamentam a fungibilidade recursal, que é o artigo 1024, que permite a conversão de agravo interno para embargo de declaração, perdão, o contrário. Nós temos o 1032 e o 1033, que permitem a fungibilidade de especial e extraordinário. Nós não temos nenhum artigo expresso, como a gente tinha no Código de 39, genérico 810, que prevê a fungibilidade entre os demais recursos. Então eu te faço 2 perguntas. Primeira, você acha que o sistema, a definição de sentença hoje, vai facilitar o operador do direito? Você acha que ainda existe aquela definição de sentença parcial? E segundo, ainda existe fungibilidade tirando essas hipóteses que a lei estabelece? Vou começar na dialeticidade, então. Essa mudança do 932, você sabe que o chefe da minha instituição, o Dr. Rodrigo Janot, celebrizou recentemente um ditado popular muito antigo, muito usado lá em Minas Gerais, que é a minha terra, e a sua também, né? Que diz o seguinte, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Que é um ditado maravilhoso. E essa dialeticidade do 932 está bem dentro dessa linha. Porque veja só, lá no 489, parágrafo 1º, nós estamos cobrando dos juízes que façam fundamentações muito melhores do que aqueles faziam até agora. O 489, parágrafo 1º, é um artigo, é um dispositivo que chega a dar vergonha quando a gente lê. Porque ele descreve umas coisas ali que você lê e fala, não brinca. Tem certeza? Porque, veja só, você dizer que não se considera fundamentada uma decisão cujos fundamentos se prestariam a justificar qualquer outra, eu li aquilo e falei, mas precisa escrever isso? Fundamentação pode se prestar, fundamentação é um negócio que é igual bombril, que se presta a qualquer coisa? É claro que não é. Por que aquilo está escrito ali? Porque isso acontece na prática, porque na prática a gente via fundamentações muito ruins, muito mal feitas, e o código foi lá e botou o guizo no gato ali, falou, então vou pegar tudo que está acontecendo aí de fundamentação porca e vou mandar não fazer mais. Aquilo ali é muito mais didático, porque é óbvio que nunca pôde fazer aquele tipo de fundamentação que está descrita como proibida ali no artigo 489. Porém, qual é o outro lado?
Porém, as nossas petições também não podem ser para impugnar essa sentença que tem uma fundamentação, uma exigência de fundamentação maior, esse acórdão que tem uma exigência de fundamentação maior, essa monocrática que tem uma exigência de fundamentação maior, também não podem ser uma paráfrase da petição anterior, que desconsidere todos aqueles fundamentos que eu obriguei o juiz a usar quando impus o artigo 489, parágrafo 1º. Então, se ele tem que fundamentar tudo, eu também tenho no meu recurso que rebater aquilo que ele disse e não simplesmente fazer lá um ajuste, um arranjo da minha contestação ou da minha apelação ou do meu agravo interno e transformando aquilo. Coisa que, aliás, se vê todo dia, tanto de um lado quanto de outro lado. Então, a gente também tem que tentar, claro que o uso do cachimbo deixa a boca torta, mas a gente tem que tentar desentortar a boca, né? Muita gente fala muito mal dos juízes e sem ver o outro lado. E, de fato, a vida do juiz, como eu disse, fui juiz, a vida do juiz não é essa festa, não é essa Coca-Cola toda. É muito trabalho, tem muito trabalho, é muito complexo e aquelas exigências de fundamentação são complicadas. Agora, se elas têm que existir, acho que tem, realmente, fundamentação é o mínimo que se pode esperar de uma decisão, mas a gente também não pode ter uma apelação totalmente padronizada que não ataca os argumentos do juiz e que simplesmente serve como veículo para levar as coisas para o tribunal. Aí, passando para o outro lado, já que estamos falando de sentença, eu particularmente gostei do novo conceito de sentença. Eu achei que realmente ele melhorou muito o conceito do velho CPC, porque o velho CPC tinha cometido um equívoco quando ele implementou o tal do processo sincrético, né? Quando ele quis mudar o conceito de sentença para dizer que a sentença não mais punha fim ao processo, e aí ele quis dizer, bom, então se a sentença não é mais definida geograficamente, porque antes ela era definida geograficamente, o ato que pôs fim no processo é a sentença. Se isso não é mais sentença, porque agora o processo não acaba na sentença, eu tenho que criar um conceito novo. E aí o que o CPC velho, alterado, diz? Sentença é o ato que implica uma das hipóteses previstas nos artigos 267 ou 269 do velho CPC. E aí veio a doutrina e disse, olha, se eu aplicar isso aqui ao pé da letra, várias decisões interlocutórias vão gerar apelação. Você vai ter que inventar uma apelação de instrumento, porque várias decisões interlocutórias vão implicar apelação. Diferente criaram, né? Aí vão ter que fazer, porque... E aí, muita gente que acabou prevalecendo, né? Acabou prevalecendo que, olha, continua tudo como dantes. Sentença é só uma, você vai fazer apelação, o resto é agravo, não vamos mexer porque vai dar muita confusão, e vai ficar tudo como dantes. E aí o novo CPC veio e acho que botou um pouco de ordem nessa questão. É fato que em 99% dos casos há clareza sobre o que é a sentença, né? Essa distinção hoje é uma distinção sedimentada. A gente pode discutir academicamente qual é o ponto central, mas em 99% dos casos as partes são capazes de identificar qual é a sentença, são capazes de identificar o recurso cabível. O diabo mora nos detalhes do outro 1% dos casos, né? Que aí realmente a gente vai ter margem para situações relativamente problemáticas que poderão, eu acho, ainda manter viva a tese da fungibilidade recursal, que o CPC de 73 quis matar, passou 40 anos tentando matar e também nunca morreu, né? Sempre foi uma dificuldade. É muito curioso que a exposição de motivos do CPC de 73 dizia que um dos grandes méritos daquele código que acabaria de entrar em vigor, que entraria em vigor dali um ano, era a simplificação do sistema recursal, tornando desnecessária a fungibilidade. Não é que ele estava abolindo por razões ideológicas, ele estava falando, olha, o sistema recursal é tão simples que qualquer burro entende, não tem mais necessidade de fungibilidade. E se viu que não era isso, né? Se viu que isso era um excesso de autoelogio dos autores do CPC de 73. A prática é mais perfeccionista do que o arquétipo abstrato do legislador de imaginar a situação. Exatamente. Né? Aí veio lei de falência, ele não conseguiu entender o que agravo era aquele.
a dissolução de sociedade, Exato. prestação de contas. Essa demarcação. Que na verdade eu costumo dizer o seguinte, o artigo 810 lá do Código de 39, ele era uma assunção de culpa. Porque o Código realmente ele tinha um sistema muito mais sofisticado. Outro dia eu li alguém que escreveu alguma coisa que o advogado que acertasse o recurso à luz do Código 39 ele tinha que ser estudado. Ia ser capa da Super Interessante, né? Porque realmente era um sistema recursal mais denso. E o sistema recursal realmente era mais simples, especialmente essa zona de contato, né? Sentença interlocutória. Sentença encerra o processo, ainda que não encerrasse, mas enfim. E interlocutória era qualquer decisão incidente. Quando veio essa situação de sentença e todo ato que implica o 267 e 269, tem um problema. Exclusão de litisconsorte, indeferimento de um pedido de mérito, a própria decisão de antecipação de tutela. Eu estou antecipando os efeitos de uma sentença do 269. Então o sistema entrou em total colapso. E aí você tinha corrente de gente entendendo que era sentença parcial, decisão interlocutória de mérito, aquela coisa toda. O CPC aparentemente trouxe... E aí eu vou confiar nessa estatística do Edilson, eu acho que, tomara que seja mais ou menos isso, 99% dos casos vão ser claros. Agora, esse 1%, ele é um pouco mais difícil. Ou seja, e as situações, nós vamos precisar da fungibilidade. Não tem jeito de eu desaparecer com o instituto. Eu não posso não prever um instituto. O processo civil ele tem que brotar da terra. Não tem jeito. Nós não podemos ter um no liquid procedimental. A gente não pode não ter um procedimento. Eu lembro que isso é fruto de uma evolução até nossa, processual. Eu lembro quando o Código Civil entrou em vigor, e aí tem um artigo que é o 698, que fala das obrigações avoengas, os pais que não podem pagar os alimentos, os avós ajudariam para contribuir. E aí, isso é uma intervenção de terceiro. E eu lembro que tinha gente escrevendo que essa regra do Código Civil ela não podia ser implementada. Porque o CPC tinha 5 modalidades de intervenção taxativas e que, portanto, não se encaixava em nenhuma delas. Aí eu falei assim, o que está acontecendo com o mundo? Quer dizer, então, que o Código Civil cria uma modalidade nova de intervenção de terceiro. E o sistema processual é blindado. Aí eu lembro que eu escrevi um texto à época que eu falei o seguinte, os Estados Unidos eles detinham há alguns séculos a primazia de classificar os bichos, os insetos e os animais. E a Austrália apresentou para os Estados Unidos o ornitorrinco. E os Estados Unidos não conseguiam classificar o ornitorrinco em nenhuma espécie, porque é um ovíparo mamífero. Ele é mamífero, ovíparo, conclusão dos americanos, o ornitorrinco não existe. E é mais ou menos isso que se tentou fazer com uma regra do direito civil que foi implementada. Então, o CPC, pelo menos os processualistas, eles são pródigos em criar nomenclatura, né? Intervenção anômala, afastada, diferenciada. Então, eu acho que a gente não pode não permitir a aplicação da fungibilidade no Brasil, sob o argumento de que a gente tem 3 casos de fungibilidade op legis e temos agora essas outras situações que seriam op judicis a depender. Eu tinha mais uma questão para falar com você, que é até uma ideia que a gente estava conversando também hoje. Sobre a questão, e talvez uma das discussões mais debatidas quando o Código entrou em vigor, que foi a questão da taxatividade do rol do agravo de instrumento. O CPC ele previa no regime anterior o cabimento de agravo para toda e qualquer decisão praticamente. Você tinha lá exceções, como a decisão que rejeitava o impedimento e a suspeição. Mas todas as decisões interlocutórias cabiam agravo retido ou de instrumento. Até porque o agravo retido não tinha um rol e o agravo de instrumento, a lei falava em qualquer caso que pudesse gerar dano de edifício em certa reparação. Você encaixa lá o caso que você quiser. Você faz o fill the blanks, você preenche. O novo CPC criou um sistema casuístico no artigo 1015. E a despeito do inciso 13 lá falar das demais hipóteses de lei, que fala de alguns casos de legislação extravagante e uns 2 ou 3 que estão orbitando lá no CPC, eu te pergunto, esse rol é taxativo? Eu posso interpretá-lo de maneira ampla? Como é que se faz naqueles famosos casos, por exemplo, a testemunha que foi indeferida e vai ser ouvida lá na frente, isolada do contexto probatório, em apelação, por exemplo?
Esse para mim é um dos casos mais interessantes, mais polêmicos do novo CPC. O código, como você estava dizendo, isso é um histórico, né? Nós saímos de um regime de recorribilidade total das interlocutórias, você podia fazer agravo no instrumento de tudo, absolutamente tudo, o juiz espirrou, você fala, espirrou muito alto, agravo no instrumento. E na audiência e tal. E o código veio dando vários cortes nisso aí. O código foi quase um sushi man ali com uma faca, foi cortando, falou, olha, não é bem assim, na audiência não pode mais, agora na audiência é só agravo retido. Ah, não, agora se não houver risco imediato, não pode mais. Aí você vai fazer esse agravo retido e tal, não se preocupe, no futuro a gente vai conversar sobre isso, mas se houver problema. E aí veio o novo CPC com essa ideia de criar um rol. Eu nunca vi, não sei se você conhece algum, eu nunca vi um rol que deu certo. Todo rol, o direito é muito rico, a realidade é muito rica. Todo rol, se você tenta fazer um rol, por mais taxativo que ele seja, mais criativo que você seja, muita gente é muito criativo, mas por mais criativo que você seja, todo rol dá errado, porque a vida vai criar uma coisa nova, a vida é dinâmica, a lei é estática e a vida é dinâmica. Então, eu vou te interromper para falar um negócio. O único rol que deu certo, eu acho, foi o dos embargos à execução. Porque você tem, eu costumo dizer que é o pior rol do universo. Porque ele tem 5 incisos que diz as matérias que você pode deduzir, e o inciso 6 fala, e qualquer outra matéria que você quisesse deduzir. Não precisava nem fazer um rol. Se tivesse isso, a gente estaria bem. Exatamente, é isso aí. E o código não fez isso. Ele, pelo contrário, lá no último inciso ele diz, os demais casos expressamente previstos em lei. Então ele diz, meu amigo, esse rol aqui é exaustivo. São os demais casos expressamente previstos em lei. Então, se esse rol não for exaustivo, a lei é exaustiva. Você vai ter que se virar e vai ter que achar uma hipótese na lei para botar o seu agravo lá dentro. E aí, o problema imediatamente... Bom, vou começar por uma questão teórica, né? Como eu disse, esse é um momento da gente discutir isso. Teoricamente, a minha primeira pergunta é, alguém contou para saber quantos recursos foram efetivamente eliminados com essa redução? Porque quando você começa a ver o rol continua bem grande, né? O rol não é pequeno. Todas as liminares continuam recorríveis, tudo que é tutela provisória continua recorrível, enfim, o rol continua grande, ele não é pequeno. Então, quanto será que se ganhou para criar essa polêmica? Né? Esse é o primeiro ponto, porque toda vez que você cria uma polêmica, a polêmica é um custo. O custo de se uniformizar entendimentos outra vez tem que ser contraposto a um benefício. O benefício seria redução do número de recursos. Ninguém fez essa conta. Até onde eu sei, ninguém estudou para saber quantos agravos deixariam de existir se esse inciso fosse, se esses incisos fossem aprovados, ou vamos pôr mais um aqui, quantos novos agravos vão ser criados? Ninguém fez essa conta. Eu conversei há um tempo atrás com o professor Alexandre Freitas Câmara, que é desembargador. Ele me disse que na percepção subjetiva dele, ele acha que o número de agravos diminuiu. Mas é uma percepção subjetiva. O tribunal não fez uma estatística para saber se essa redução foi grande, não foi, quanto foi, em que áreas foi, em que ramos do direito houve maior redução, etc. E aí, é claro, toda vez que você cria um rol, alguém fica de fora. E o ponto que a doutrina percebeu imediatamente são as decisões de competência. As decisões relacionadas à incompetência, seja absoluta, seja relativa, que ficou de fora. E aí você tem um problemaço. Problema gigantesco, porque decisão de competência é realmente uma questão que precisa ser resolvida imediatamente, porque o prejuízo é enorme. Você tocar todo um processo em primeiro grau no juízo incompetente, para que depois isso seja anulado pelo tribunal e restituído ao juízo competente, é um prejuízo gigantesco para todo mundo, para o sistema, para as partes, para todo mundo. Isso tem que ser resolvido de imediato. O problema é gravíssimo. E o código esqueceu desse inciso. Não tem, se você ler lá, não tem decisão de incompetência. E aí nós temos basicamente 3 correntes. A primeira corrente é a dos que dizem, senta e chora. É uma opção legislativa, o legislador não achou que é um problema tão grande assim, chora. O legislador pensou e assumiu o risco desse problema. Então, nós vamos ter esse como um ônus que vai ficar para as partes das decisões erradas do juiz.
Essa posição é muito complicada, porque eu dou exemplo comigo. Eu sou procurador da República. Se o juiz federal remete os autos à Justiça Estadual se dando por incompetente, não sou eu que vou fazer a apelação. Quem vai fazer a apelação é o Ministério Público Estadual. Quem me garante que o promotor de justiça vai alegar isso na apelação? Ele pode dizer, não, vai ficar aqui mesmo. Então, como é que eu preservo a minha competência se eu não posso recorrer dessa decisão? Eu não vou fazer apelação. É um problema sério. A segunda corrente é a ideia de se fazer uma interpretação analógica ou uma interpretação extensiva dos incisos que estão previstos. Então, é dizer, olha, o rol é sim exaustivo, mas ele pode ser interpretado extensivamente para abarcar outras hipóteses. E o inciso 3, que fala lá de convenção de arbitragem, poderia ser ampliado para abarcar todas as demais decisões de incompetência. Eu digo, professor Montanz, que admiro a criatividade desse entendimento. Eu acho admirável a criatividade, mas é claramente um negócio que os contadores vão chamar de conta de chegada, né? Você quer chegar num lugar, você vai dizer, olha, eu quero chegar nisso aqui, eu quero que dê 48, então eu vou somar 2 mais 10 mais 22 e eu vou somando até chegar no 48. Esse entendimento é bonito, é bem estruturado, mas é conta de chegada. Tá claro que aquele inciso não serve para isso, que a ideia daquele inciso não é essa, mas se quer chegar, fazer uma conta de chegada, porque ela tem uma razão de ser, não é por diletantismo, é porque ela tem uma razão de ser, que é resolver uma situação grave que foi feita pelo legislador. E há um terceiro entendimento que diz, olha, cabe agravo. Por que cabe? Cabe porque tem que caber, não tem como não caber. Essa situação é tão séria que tem que caber e os tribunais têm que aceitar porque a situação é muito grave e tem que caber. E aí tem uma decisão curiosíssima aqui do TJ de São Paulo, é um caso só, não é jurisprudência, mas é um caso curioso, que eu apelidei de habeas corpus de ofício no processo civil. Tem uma situação aqui no TJ de São Paulo que o TJ, é um caso de competência, o TJ não conheceu do agravo de instrumento, porque não cabe, mas de ofício determinou a revisão da decisão, porque a competência era mesmo da Justiça Estadual. É igualzinho lá no povo do penal, aquele sub-ramo do direito que é o penal, o povo do penal faz com habeas corpus de ofício, que o tribunal fala, olha, eu não conheço do recurso, mas de ofício do habeas corpus. É exatamente a mesma coisa. O TJ de São Paulo não conheceu do agravo de instrumento, porque não cabe, mas de ofício reviu a decisão do juiz de primeiro grau, alegando que era hipótese de ordem pública, que era a questão da competência, era questão de competência absoluta, portanto era questão de ordem pública e, portanto, podia ser revista de ofício. Deus. Exatamente. Foi que nem bom, em situação semelhante aquele acórdão da Nancy Andrighi, naquele caso do Google, que até deu ensejo depois veio para o código, que o sujeito queria desistir do recurso, ela não permitiu a desistência, mas julgou a tese. Exato. Exatamente. É isso. São situações que a jurisprudência acaba se vendo confrontada com uma situação, como dizem os americanos, que hard cases make bad law. Você tem um caso que é tão complicado, uma situação que você fala, eu preciso resolver isso aqui, que aí você cria uma exceção tão esquisita que não se enquadra no sistema. Ela vira o ornitorrinco do sistema processual. Você tem um recurso sem cabeça agora, né? Um recurso cavaleiro sem cabeça. Eu vou resolver a tese, mas eu não vou julgar o recurso. Eu vou só resolver a tese. Esse caso também não vou julgar o agravo, mas eu vou de ofício rever a decisão do juiz. E a gente precisa, por mais que a gente brinque com essas situações, não é uma questão de dizer que esses juízes são burros ou estão errados, nem de longe, pelo contrário, eles estão ali tentando resolver um problema, resolver um grave problema que foi colocado na mão deles e que vários autores, alguns, né, pelo menos estão dizendo, olha, nós temos que mudar a lei. Não dá para o sistema judiciário querer transformar uma bicicleta em carro de Fórmula 1. Isso não vai acontecer, a gente tem que ir ao legislativo e dizer, legislador, ó, isso aqui está errado, vamos mudar, e não tem problema, né? É curioso lá que o direito processual português, os nossos patronos portugueses fizeram lá um sistema processual experimental antes de fazer o novo CPC, justamente para afinar e ver como é que ele ia funcionar, ter um tempo de maturação, porque
o sistema processual tem uma peculiaridade. Você sempre está trocando pneu com o carro andando, né? Ninguém vai... O sistema se aplica, as normas processuais se aplicam aos processos pendentes. Então você não vai dizer, olha, eu vou criar um sistema processual daqui para frente. Ele se aplica para tudo. Então você precisa realmente de... ideias que, como você muito bem colocou no começo, sejam... você não tem como testar antes, né? Você vai botar isso aí para funcionar e elas vão gerar efeitos imediatamente. A mudança do Código Civil, eu também já não sou tão novo quanto gostaria, eu já estava também no mundo jurídico quando essa mudança do Código Civil aconteceu. A mudança do Código Civil é muito mais tranquila, porque as pessoas precisam contrair obrigações primeiro, de acordo com a nova lei. Essas obrigações precisam gerar problemas. Essas pessoas que são vitimadas pelos problemas precisam resolver, levar ao judiciário esses problemas. E aí isso vai repercutir no processo. O CPC não. O CPC vem e à medida que aquilo acontece, que ele entra em vigor, no dia seguinte você já tem atos processuais sendo praticados à luz do código. Você não tem um tempo de maturação para além da vacatio legis. Então, você fica ali se preparando para aquela corrida e na hora que ela começa, é todo mundo correndo e vamos ver quem sai na frente, né? É uma mudança drástica e dura. Eu fiz muitas palestras sobre a mudança do CPC, um discurso de atualização e o espanto das pessoas era visível, porque poucos advogados que ainda estão na ativa viveram essa mudança, né? Nós tínhamos o CPC de 73, que foi parcialmente modificado ao longo do tempo, mas uma mudança drástica de mudar o código inteiro, poucos advogados viveram, porque a CLT está aí desde 43, o CPP também, e o CPC desde 73. Então, só realmente aqueles advogados mais antigos e mais longevos é que passaram por essa mudança tão drástica agora. Então, isso é um choque para todo mundo, né? E um alerta para essa questão bem posicionada pelo Edilson, o código... eu acho que foi o professor Antônio Cláudio da Costa Machado. Ele fez um estudo estatístico, numérico, enfim, que falou que 70% dos artigos se mantiveram os mesmos. Ok. Tá? Uma mudança de redação aqui, sem levar em consideração isso. E aí eu lembro que tinha muito aluno que começou a falar comigo o seguinte, peraí, Montanz, esse carnaval todo, para 30% de modificação, eu falei, tudo foi mudado. Uhum. Porque os 11 primeiros artigos do CPC fazem tudo mudar. Se você puser numa planilha do Excel, o código 73, vamos pegar, por exemplo, as nulidades. Mudou muito pouca coisa. Se você olhar 73 e 2015, mudou muito pouca coisa. Só que mudou tudo. Mudou tudo por quê? Nenhum juiz pode decretar uma nulidade sem antes intimar as partes. Então, contraditório cooperativo influencia nas invalidades. O juiz tem que fazer o possível para tentar corrigir a invalidade e não simplesmente colocar ele na vala da extinção da sentença sem mérito. Em atenção lá ao princípio da prioridade ou primazia do mérito. Então percebam, todos os artigos antigos, eles têm que ser relidos à luz desse novo sistema. Por exemplo, se você for pegar, talvez os três departamentos que menos tenham alterado no CPC foi a parte de execução, porque nós tivemos uma mudança recente em 2005 e 2006, a parte de procedimentos especiais, a gente estava até falando da importância, o professor Vitorelli vai fazer uma aula de 4 encontros sobre regulação de avaria grossa, não é isso? Com certeza. São 12 aulas, 12 horas de aula sobre isso. regulação de avaria, a importância do direito marítimo para concurso. A única coisa que eu quero saber, eu quero deixar essa pergunta aqui para você, já que eu tô aqui como numa banca de doutorado de novo, né? Só sendo arguído. O que eu quero saber é o seguinte, eu quero saber se existe avaria fina, porque o CPC só fala de avaria grossa. Será que existe ação de regulação de avaria fina? Né? Aí não cobre a franquia. Exatamente. Aí acho que não cobre a franquia, você resolve por conta própria, né? É que nem sentença executiva lato sensu que não tem a estrito sensu. Exatamente. Que a gente fala tanto. Mas percebam essa questão no plano processual. Quando a gente trabalha com a questão dos artigos, eles foram mudados. Então, procedimentos especiais mudaram um pouco. E as provas, os procedimentos em espécie, tirando as novas tecnologias que foram implementadas. Agora, quando se mudou o artigo que fala do princípio da persuasão racional, tirou a palavra livre,
Tudo isso mudou, claro. para o bem ou para o mal, desde aqueles que falam que não mudou nada no código em relação a isso, que o juiz continua sendo, aspas, livre para apreciar a prova, mas todos os procedimentos, todos os meios probatórios têm que ser lidos agora à luz deste artigo que foi alterado pelo novo CPC. A gente agora já está chegando, infelizmente, chegando próximo ao nosso final. Daria para a gente conversar mais horas aqui sobre não só recursos, mas sobre todo o novo CPC. Eu queria que você desse as últimas palavras aí, Edilson, e agradeço muito a sua participação no nosso encontro. Muito obrigado, é sempre um prazer conversar com o Montanz e estar aqui me apresentando a vocês, alunos aí da rede LFG. Eu digo, Montanz, que nós vamos ter um grande desafio, e todos nós processualistas já temos, que é ver o que mudou, o que não mudou, o que é uma pseudo-mudança, o que está igual no texto, mas está muito diferente no contexto, né? O legislador tem umas coisas engraçadas lá. Eu não sei se você já passou por isso, mas o CPC tem um artigo só para dizer como é que usa telegrama e radiograma como prova. Não só, são vários. Veja só, radiograma. Aí eu fiz uma longa pesquisa para saber o que é um radiograma, porque eu nunca passei radiograma, não sei se você já passou radiograma. Não. Eu descobri que a extinta Radiobras passava radiogramas no Brasil até a década de 80. Então o CPC de 2015... Atento ao que há de mais moderno. Atento à modernidade, está regulando um meio de prova que, até onde eu pesquisei, se você encontrar alguma coisa diferente, me mande um e-mail, tá? Você acha aí meu blog na internet, edilsonvitorelli.com. Se você achar diferente, me mande um e-mail. Mas o que eu achei é que esse tipo de prova tão bem regulada pelo CPC não existe no Brasil há pelo menos 30 aninhos. E o CPC continua regulando radiograma como prova. E pior, numa burocracia para o radiograma valer como prova impressionante. Então, isso tudo é o que nos estimula a dar aula de processo, é tudo isso que nos estimula a trazer aqui para os nossos alunos o que há de mais novo. Seja o novo, seja o novo velho. E isso é o que transforma o processo nessa ciência tão interessante. Eu sempre digo aos meus alunos que há uma frase famosa atribuída à rainha Maria I da Inglaterra, que teria dito que na vida tudo é incerto, salvo a morte e os impostos. E na vida do estudante, do operador do direito, tudo é incerto, salvo a morte, os impostos e o processo civil. Porque como o processo civil se aplica a todos os demais processos, se aplica subsidiariamente a todos os demais processos, então você pode não gostar de qualquer coisa. A única coisa que você vai ter que gostar é processo civil, porque essa é inescapável. Então, eu fico muito feliz de ter a missão de falar com vocês ao longo desse semestre, conversar com vocês sobre o único assunto que você é obrigado a gostar. Vai ser um grande prazer. Obrigado. Eu, só para fazer um realce, o CPC ele erra para o depois e as leis também erram para o antes. Uma curiosidade, quando a lei do fax foi criada, a lei 9.800 de 99, foi feito um estudo para saber quantos facsímiles tinham nos cartórios. E descobriu que tinha 0,3% dos cartórios no Brasil tinham fax. Ou seja, eles criaram um instrumento, o advogado poderia usar o prazo, mas o cartório não receberia. Senhores, eu agradeço muito a paciência, a atenção de vocês. Espero que a gente tenha um semestre profícuo com muita informação. Venham fazer a Rede LFG conosco. Nós vamos ter curso para Magistratura Prime, o Intensivo 1 e 2, Magistratura do Trabalho, Carreiras Jurídicas. Nós temos o Carreiras aos Sábados, nós temos a turma de analista, nós temos a turma para a OAB de todos os níveis, nós vamos ter a pós-graduação de todas as áreas. Então eu espero vocês aqui conosco. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até os nossos encontros durante esse semestre. Até mais.